o que acontece no Irã ao longo do século XX? O Irã vai se alinhar com a Alemanha nazista na década de 1940. O Irã vai ser ocupado pela Inglaterra e pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. É através do território do Irã que os Estados Unidos vai conseguir abastecer a União Soviética para enfrentar os nazistas na segunda etapa da Segunda Guerra Mundial. Para quem quiser imaginar um mapa daquela época, ou se vocês puderem depois acrescentar um mapa, os alemães invadem a União Soviética e vão ocupar praticamente toda a parte ocidental da União Soviética e a Europa Oriental. Portanto, mesmo depois que os aliados desembarcaram na Itália e quando desembarcam na Normandia, eles não têm como fazer os seus recursos militares chegarem até os exércitos soviéticos. Então isso vai ser feito pela retaguarda através do Golfo Pérsico e do território do Irã. Um dos primeiros indícios da Guerra Fria vai ser a pressão sobre a União Soviética para retirar as suas tropas do Irã. As tropas entraram para permitir esse acesso aos armamentos no Golfo Pérsico, termina a guerra, há uma demanda para a retirada das tropas soviéticas do Irã. Como a União Soviética estava mais preocupada com a sua posição na Europa Oriental, eles aceitam essa demanda e isso vai gerar uma relativa independência do Irã, mas que está fortemente sob controle da Inglaterra depois da guerra. Então a Inglaterra ainda mantém um amplo controle sobre a região do Golfo Pérsico depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1953 vai ser eleito um primeiro-ministro muito popular, Mossadegh, que vai atuar baseado na ideia de nacionalizar a exploração de petróleo no Irã. A Inglaterra, que através da British Petroleum controlava a exploração de petróleo no Irã, vai ver isso como uma ameaça aos seus interesses, da mesma forma como aconteceu no Egito, com a nacionalização do Canal de Suez por Nasser, ou vai acontecer logo depois no Egito. E então a Inglaterra e os Estados Unidos arquitetam um golpe que derruba esse governo democraticamente eleito no Irã. E por isso, até hoje, os iranianos são muito reticentes em relação a alianças com países ocidentais, porque eu gosto muito de um ditado que diz: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, eles já passaram por uma situação desagradável na década de 1950 e a derrubada desse governo vai colocar no poder o Shah Reza Pahlavi, que foi quem ficou no governo do Irã até 1979. Só para você entender, então, o Irã ele elegeu democraticamente um representante... Um primeiro-ministro. Primeiro-ministro e Inglaterra e a CIA americana. A CIA americana derrubaram... Arquitetaram a derrubada desse governo. Para defender o que naquela época eram vistos como os interesses econômicos da Inglaterra e a preocupação dos Estados Unidos de que esse governo pudesse eventualmente se alinhar com a União Soviética. Sempre importante lembrar que de 1948 até 1989, toda essa relação da maior parte dos países no terceiro mundo se balizava através da ótica da Guerra Fria. Uhum. Em que campo esses países estão atuando, qual é a superpotência que tem a influência sobre o seu governo, sobre o seu território. Para onde nós olharmos, se nós quisermos olhar para o regime militar no Brasil, nós temos essa relação. Se nós queremos olhar para o que aconteceu em Cuba e na Nicarágua, tem essa relação no Vietnã, na Coreia, vários locais do Oriente Médio, a maior parte dos locais na África. Sempre sob essa ótica. Interessante. Então, aí depois disso a gente tem, então, no poder do Irã, assume uma monarquia.
Exatamente. Na verdade, é o restabelecimento da monarquia através do Shah Reza Pahlavi, que vai propor uma modernização do país. Vai haver uma diminuição da influência dos líderes religiosos, vai haver uma retirada de parte do poder das elites econômicas, vai haver adoção de valores ocidentais, uma aproximação com os Estados Unidos, um importante rearmamento do Irã com armas americanas, o regime dos ayatolás até hoje depende de aviões que foram importados pelo Shah na década de 1970. Um comentarista inglês esses dias contou que 2 Phantoms F-4 foram destruídos no solo pela aviação israelense. São aviões que os Estados Unidos utilizaram na Guerra do Vietnã. E isso ainda é parte da estrutura da Força Aérea iraniana. Então, o Shah realmente recebeu, naquela época, os armamentos mais modernos, em troca de pagamentos vultuosos. A indústria militar americana se beneficiou muito das vendas de armamentos para o Irã naquele período, e isso gerou, ao mesmo tempo, um certo descontentamento popular, porque manter essa monarquia, eles faziam festas e comemorações que lembravam o período do auge do Império Persa, de forma de muita ostentação, e isso gerou em muitos setores da sociedade iraniana uma aversão à monarquia e aos benefícios que recebiam as elites que faziam parte dessa esfera do governo. O que esses protestos ou aqueles que organizaram os protestos não imaginavam é que essa monarquia seria substituída pelo governo de fundamentalistas islâmicos. Então, havia uma demanda por democracia, havia uma demanda pela eliminação dos valores da monarquia, mas o pêndulo foi para o outro extremo. Então, não foram os fundamentalistas islâmicos que realizaram a revolução, mas foram aqueles que, sim, se beneficiaram da revolução, da mesma forma como aconteceu no Egito mais recentemente, na chamada Primavera Árabe. O governo militar foi derrubado e, logo depois, quando foram realizadas as eleições, quem ganhou as eleições foram os fundamentalistas islâmicos da Irmandade Muçulmana. E isso durou relativamente pouco tempo, porque logo em seguida os militares voltaram, algo que eventualmente poderia acontecer no Irã também. Uma derrubada desse regime sem saber quem eventualmente ocuparia o lugar dos ayatolás. Legal. Então a gente tem o fundamentalismo islâmico assumindo o poder em 1979. E aí como é que a gente consegue caracterizar o que é esse fundamentalismo islâmico para as pessoas que estão nos assistindo, e por que o que tem lá no Irã, por exemplo, parece ser um regime muito diferente e muito mais duro do que a gente observa, por exemplo, em outros países árabes? Porque basicamente depende da forma como o Islã é adotado. O Islã pode ser adotado de forma relativamente amena, com valores muito humanistas, e ele pode ser adotado de forma muito violenta. O que os iranianos fazem é tentar impor esses valores a todas as esferas da população. Então, aqueles que se interessam pela região devem se lembrar que há poucos anos houve um caso em que uma mulher iraniana, uma jovem iraniana, que foi presa porque não tinha os cabelos cobertos. As mulheres que, segundo essas regras do fundamentalismo islâmico, têm que cobrir o cabelo com um véu. Uma moça foi
interceptada na rua por uma patrulha islâmica, porque não tinha a cabeça coberta por véu, e acabou morrendo na prisão. Isso gerou uma onda de manifestações que culminou com a morte de centenas de manifestantes, porque o regime não pode tolerar esse tipo de oposição. Todos os membros das comunidades LGBT+, são perseguidos com uma violência indescritível num país como o Irã. E outros países que adotam esse modelo. Então, as áreas governadas, por exemplo, pelos radicais xiitas no sul do Líbano, adotam esses valores. Os Houthis no Iêmen, que controlam uma parte do território do Iêmen, também adotam esses valores, e isso se contrapõe a países muçulmanos que são considerados moderados, como, por exemplo, a maioria dos principados do Golfo. Então, nós não estamos falando de uma questão que coloca o Islã como um todo contra os valores ocidentais, e sim aqueles que adotam o fundamentalismo islâmico e a ideia de impor esses valores à totalidade da sociedade. Legal. Esse caso foi emblemático, porque não se trata nem que ela não estava usando o véu. Né? Esta patrulha dos costumes que eles têm, eles chamam de polícia de costumes, né? Ela a pegou na rua com o véu, para eles, mal colocado. Onde parte dos cabelos estariam à mostra. À vista. Não é que ela não estava utilizando o véu, não, ela estava com o véu, só que não estaria de acordo com o padrão que eles queriam. Não, é doideira. Porque eles têm que criar um padrão que é absoluto. Exato. Não pode haver discussão em relação ao padrão, porque aí você começa a ter uma flexibilização desses valores. Mas isso vale para qualquer fundamentalismo, seja ele político, seja ele religioso. Para dar um exemplo do que isso pode representar, eu tinha uma amiga na Argentina, na minha juventude, que quando os militares tomaram o poder em 1976, criaram um tal pânico entre a população que o pai dela pegou todos os livros que tinha na biblioteca e colocou na lareira e queimou todos os livros. E ela perguntou para o pai, mas pai, por que você pegou o meu chapeuzinho vermelho? Ele falou, porque tem vermelho no título. Então esse é o conceito do radicalismo. Não pode haver nenhum tipo de fuga de um padrão, e quem está preocupado com a sua sobrevivência vai se enquadrar naquilo que é determinado sem gerar nenhuma dúvida, sem deixar nenhuma dúvida, porque você nunca sabe o que pode representar uma fuga do padrão.